eu estarei a ministrar os irmãos. E sobre essa questão, irmãos, eu percebo que a ministração, ela é um meio de graça que o Senhor nos concedeu para o crescimento da igreja. E dos meios de graça mais contundente, logo a responsabilidade é muito acrescida. Quando me foi proposta a responsabilidade de ministrar para os irmãos, eu fiquei pensando que eu ministraria para os irmãos. Não perguntei ao Celder, o Celder só percebeu enquanto caminhávamos para aqui. Mas a minha pergunta não era por falta de temas, porque justamente há muitos temas que, obviamente, ao longo desses anos a gente trabalhou. Mas o ponto principal de um pregador, ministro do Senhor, não é escolher o melhor tema, o tema que ele melhor domina, para, de certa forma, impressionar os ouvintes. O ponto principal é qual é a necessidade pontual da igreja. Quando nós olhamos para a reforma de modo geral, qual tem sido as lacunas que nós temos apresentado? Então, irmão, quando nós fizemos essa pergunta, então começamos a refletir das lacunas que nós temos. E quando nós somos crentes, a primeira coisa que a gente quer fazer não é olhar para fora, é olhar para dentro, como nós estamos. No que nós estamos bem, vamos louvar o Senhor, vamos continuar a garantir que estejamos de pé. Mas naquilo que nós estamos mal, nós precisamos atacar ao nosso favor, admitir as faltas e começar a trabalhar. Então, dentre muitas questões, irmãos, eu então pude olhar para a riqueza da generosidade cristã. O que é isso, riqueza da generosidade cristã? Nós já estaremos lá a chegar e então, com certeza, estamos a falar vamos dizer, do dote, da entrega do crente com tudo o que é. E de modo particular, estamos a olhar para aquilo que é a contribuição do crente. Meus irmãos, nós, quando a reforma explodiu em Angola, e estamos a falar quem mais cedo se reformou ou abraçou o sistema reformado, 2009 em diante, nós negamos com todas as forças muitas doutrinas. Uma delas foi a doutrina do Evangelho da Prosperidade. E fizemos bem. Nós também negamos que o dízimo é uma doutrina neotestamentária. Embora nesse tema, devo admitir que não foi com uma unanimidade total, mas a maioria sim. E eu admito, fizemos bem. Porém, nós não, por conta de sair de um extremo ou negar um extremo, acabamos entrando para um outro extremo. Nós devemos admitir que esse mal ou esse problema começa na liderança, da qual eu faço parte. Aqueles que têm a responsabilidade de instruir o povo de Deus com relação aos dotes, à igreja. Ou seja, isso é para dizer que nós pouco abordamos sobre essa questão. Parece que já criamos um sistema de anticorpo para questões relacionadas, ou pelo menos questões parecidas com essa. Irmãos, permita-me dizer, eu gostaria de abordar aos irmãos temas muito bons, como a queda do homem, onde expusemos a depravação, questões de pneumatologia, que eu muito aprecio, questões sobre cristologia ou teontologia. Gostaria de abordar os irmãos para levar tudo isso aos irmãos num único objetivo, glorificar o Senhor e olhar para aquilo que é o caminho que nós caminhamos enquanto santos na fé, enquanto negamos tudo mais que tem a ver com o sistema desse mundo. Mas a minha questão é, dentre esses assuntos urgentes, acredito, irmão, o que eu trago hoje é um dos assuntos muito urgente também. E penso que cada um de nós aqui presente, à medida que vamos ouvir a exposição, deve fazer o seguinte, duas coisas. Aqui eu gosto muito de chamar a igreja atenção, mas eu começo por aqui. O irmão precisa pensar, em primeiro lugar, o que veio fazer aqui. A resposta óbvia é cultuar o Senhor. E isso pressupõe preparar o teu coração para receber as Escrituras, obviamente, ponderando-a com verdade. Se o que eu trago ao irmão for bíblico, o irmão precisa abraçar enquanto crente. Pois essa responsabilidade será do irmão com o Senhor. Mas se for o contrário, eu tenho a responsabilidade, ou eu assumirei uma responsabilidade diante do Senhor. Depois a outra questão, que é a segunda. O irmão, ao ouvir a exposição, por favor, não pense contigo mesmo. Isso encaixa bem com o irmão fulano.
faça um exercício de aplicar a si mesmo. Até que ponto eu me encontro aprovado com relação a esse aspecto? Então, a ser assim, meu irmão, eu vou começar no Antigo Testamento a olhar para aquilo que era em curtas linhas, porque obviamente nós queremos explorar o Novo Testamento com relação à nossa responsabilidade sobre essa riqueza da generosidade cristã. O que Paulo vai chamar de riqueza da generosidade cristã. A Bíblia nos chama, obviamente, a sermos generosos, a sermos participantes dessa graça. Qual graça? A graça de nos envolvermos com a igreja, não apenas em determinados aspectos, mas em todos os aspectos. E aqui vai incluir a nossa, ou seja, a nossa oferta ou a nossa responsabilidade de contribuição. Irmãos, devemos admitir, nesses aspectos não estamos bem, estamos mal. E não é a falta de condições, sendo que o princípio que a Bíblia nos traz no Novo Testamento não é sobre dar muito ou pouco, é sobre cada um contribuir com o que puder. Bom, veja bem, irmãos, no Antigo Testamento, como os irmãos bem sabem, nós temos, sobre a questão dessa riqueza da generosidade, nós temos pelo menos 2 aspectos, onde o dízimo é o elemento que vai, de certa forma, ser estabelecido para suportar aquilo que aqueles que são os sacerdotes, aqueles que servem ao Senhor, não apenas isso, as necessidades do povo de Deus também. Mas antes disso, irmão, você encontra em Abraão, e você encontra, obviamente, em Abraão e em Jacó, o dízimo antes da prescrição mosaica. Isso nos diz alguma coisa. Mas permita que eu introduza aos irmãos o conceito do termo, que é bem comum, e a gente deve começar sempre com a definição. O dízimo vai pressupor o que significa dizer 10ª parte, tal como eu disse, porque ele é a junção de 2 palavras do hebraico, que vai depois, obviamente, ter a sua descrição no grego também. Mahazer é a palavra para dízimo, que vai juntar ma e ahazê. Em outras palavras, é parte 10ª, ou seja, eles obviamente escrevem, né, da direita para a esquerda, mas na nossa tradução é a 10ª parte. Decate é, então, no grego, que vai equivaler ao mahazer do hebraico. Então, nós estamos a falar da 10ª parte que Abraão se predispôs a ofertar a Melquisedeque. Bom, nosso ponto essencial, irmãos, vai ser com relação a esse período patriarcal, a legislação mosaica, que obviamente é daqui onde vamos olhar para a administração levítica, e o contexto agrário de Israel, se não mesmo a natureza do próprio dízimo, e não menos importante, o seu cumprimento na nova aliança e, consequentemente, aquilo que nós vamos agora abordar com relação à generosidade. Quando nós abordamos sobre o período patriarcal, nós estamos a olhar para Abraão, e não menos importante, estamos a olhar também para Jacó. Abraão e Jacó oferecem o dízimo, por assim dizer, não apenas livremente, mas debaixo de um sentimento de gratidão, satisfação. Abraão, quando se apercebe que o Senhor lhe concedeu graça para resgatar o seu sobrinho das mãos dos que saquearam Sodoma e Gomorra, ele então chega e, dentro desse sentimento de gratidão, sem qualquer prescrição, oferece a 10ª parte de tudo quanto o Senhor lhe concedeu a Melquisedeque. Jacó, não fazendo muito diferente, expressando o seu sentimento de gratidão, o que ele diz a Deus? Senhor, se o Senhor for comigo e voltar, em outras palavras, se o Senhor me levar e me trouxer de volta, na tua graça, eu darei da 10ª parte de tudo quanto o Senhor me deu. Alguma coisa que chama atenção aqui, nessas palavras de Jacó? Estamos a falar, obviamente, de Gênesis 28, versículo 20. Alguma coisa que nos chama atenção aqui? Jacó assume que a 10ª parte pertence ao Senhor. Ou seja, eu darei ao Senhor a 10ª parte de tudo quanto o Senhor me der. Ou seja, perceba, irmão, a nossa generosidade, ela não tem como ponto de partida o nosso esforço. Esse é um ponto que
os crentes da Macedônia e da Acaia perceberam, sobretudo os crentes da Macedônia, e a gente já lá vai chegar. Então, não é sobre alguma coisa que nós construímos e depois ofertamos a Deus. Ou, em outras palavras, não é sobre alguma coisa que nós mesmos construímos e acabamos dando para Deus alguma coisa que Ele não tem. É apenas um elemento de gratidão. Isso é, a nossa generosidade deve ser entendida, isso é, a generosidade cristã deve ser entendida como um elemento de gratidão. Então, nesse exato momento, no momento patriarcal, tu não tens uma lei. Okay? Eu vou fazer o esforço de não usar aqui termos como prescrição. Quando eu falei sobre prescrição, estou a falar de lei, ordem clara, escrita. Tu não tens uma lei, tu tens um voluntariado. E não menos importante, tu tens uma ocasião, tu não tens um costume. Então, isso nos diz alguma coisa. Porém, você em Moisés encontra uma lei. Agora, irmãos, quando eu trago os irmãos no Antigo Testamento, quero chamar a atenção dos irmãos com relação à maneira como Deus trabalha com o seu povo. Deus nunca, de forma alguma, desleixou ou menosprezou essa responsabilidade, que Paulo vai chamar de esta graça. Deus nunca meteu de lado essa graça. E nós não deveríamos meter de lado também. Parece que quando nós abordamos sobre essa questão, acabamos assumindo uma espécie de sensibilidade. Isso também revela, irmãos, até que ponto a maneira como nós concebemos tanto a doutrina do Senhor como o Senhor da doutrina. Veja aqui, é dever nosso instruir os irmãos, não apenas isso, transmitir aos irmãos todo o conselho de Deus. E dentre este conselho, temos sim a generosidade da fé cristã, onde vamos encontrar essa questão contributiva. O desejo do meu coração é que os irmãos procurem encontrar-se até que ponto, de fato, ou até onde, de fato, se tem encontrado, onde nós vamos chegar. Isso é uma responsabilidade da igreja, onde todos, no geral, são certamente chamados. Então, para não ser muito extensivo, e aqui quero abreviar, os irmãos poderão ler, e eu vou fazer questão de mencionar os textos lá, para os irmãos lerem, os textos que eu não leio para os irmãos, mas eu penso que podemos ir para Deuteronômios. Não, mas antes disso, vamos para o número, irmãos. Faz favor, número 18. Eu vou tentar aqui abreviar essa instrução do Antigo Testamento para ver se esgotamos nosso tempo no Novo Testamento. Número 18, a partir do versículo 20. Estaremos a ler versículo 20 a 24. Número 18, 20. Ok. Muito bom. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. 22. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. 23. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações, e não terão elas nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terás. Então, irmãos, quando Deus tira Israel de Canaã, de Egito para Canaã, Deus distribui herança para as 11 tribos. Apenas uma única tribo não recebe herança. Essa é a tribo de Levi, de onde, obviamente, vai sair os sacerdotes. No caso, esses são separados para o serviço, por assim dizer, sacro. Embora, obviamente, os puritanos não fazem essa dicotomia. Isso é uma questão de percepção para os irmãos. Para o serviço no templo, ok? No Santo dos Santos, no templo. E então,
qual era o propósito? Não é muito diferente do Novo Testamento, em separar pessoas específicas para esse negócio. Nós entendemos, irmãos, que quando nós temos realidade, por exemplo, semelhante como a dos Estados Unidos e outros países, em que o pastor é separado somente para o ministério, ao invés de ter um trabalho fora e ter que dedicar tempos, horas, a fios, dias completo fora. O trabalho secular, permita usar esse termo para uma questão de percepção, no trabalho secular, então entendemos que o modelo do pastor ser separado para a obra do Senhor, exclusivamente a obra do Senhor, é extremamente saudável, tanto para o pastor como para a igreja local. Deus não estava a fazer diferente. Esse modelo começa no Antigo Testamento. E obviamente, se eles não têm terra para trabalhar, eles precisam comer para viver. E se alguém precisava arcar com essa responsabilidade, tinha de ser o povo de Deus, porque, na linguagem de Paulo, uma vez que eles entesouram as coisas espirituais para as 11 tribos devem entesourar para ele as coisas terrenas. Então, seria a 10ª parte, obviamente, de toda a sua produção agrária. Então, veja bem, meus irmãos, no versículo 24 que nós acabamos de ler, fica então claro que essas 11 tribos têm essa responsabilidade de fazerem chegar a sua 10ª parte ao povo, antes de ser o povo, ok? Ao sacerdote da tribo de Levi, o que consequentemente será então para essa tribo e os necessitados. Então veja bem, irmãos, do mesmo jeito que nós temos essa realidade no Antigo Testamento, ela não foge à sua correlação no Novo Testamento. E então, nós deveríamos começar a pensar. Se no Antigo Testamento, esse povo, que nem sequer ainda tem emprego, já é chamado a contribuir antes do seu próprio emprego, o seu trabalho, a sua labuta na terra, porque eles estão a caminho dessa terra. Veja que Moisés recebe essas leis no Monte Sinai, ou pelo menos, os irmãos, para ficar bem melhor, no percurso do Egito para Israel. Ainda não chegaram, não estão a trabalhar a terra. Porém, já há uma lei específica sobre a generosidade, veja bem, e essa aqui, obviamente, que é uma lei específica sobre a obrigação do povo na contribuição, na obra, vamos assim dizer. Então, quanto mais a nós, ao contexto que nos encontramos, já lá chegaremos. Veja bem, irmãos, obviamente que havia aqui a responsabilidade da administração levítica. Não é verdade que a Bíblia só fala sobre a responsabilidade de participarmos nessa graça, a graça da generosidade da fé cristã. Há também essa responsabilidade de gerir. E dessa administração, ou nesta gerência, os sacerdotes tinham a responsabilidade tanto de tirar a 10ª parte da 10ª parte, que era chamado de dízimo dos dízimos, em outras palavras, eles tinham a responsabilidade de pegar a 10ª parte do quanto é dado e então ofereciam ao Senhor como igualmente um dízimo. E não menos importante, meus irmãos, eles ainda tinham aí a graça da oferta alçada. Mas, sobretudo, estamos a falar também sobre a administração desse dote no seu fim último, que é suprir a necessidade tanto do tabernáculo como dos mais necessitados, passa a redundância, órfãos e viúvas. Para não ser muito extensivo, havia e poderia trabalhar aqui os 2 aspectos do dízimo mais sonante, porque os 3 aspectos ele é muito discutido, mas vamos trabalhar os 2 aspectos do dízimo mais sonante. Os irmãos podem apontar Deuteronômio 14, os irmãos podem ler todo esse texto em casa, e a partir do versículo 26, vocês vão perceber que ali um dízimo trienal, ou em outras palavras, é um dízimo de 3 anos. Chegados 3 anos, eles tinham então de fazer aquela festa com os necessitados. Havia aqui um dado importante, irmão, com relação ainda à questão dos dízimos. Veja, nesse contexto agrário de Israel, em outras palavras, que eles viviam da terra, eles davam 10% daquilo que era toda a sua produção, quer seja produto da terra ou as primícias
dos seus animais, das crias dos seus animais, eles então limitavam-se em dar os produtos. Não falávamos de dinheiro. Por que eu levanto esse argumento, irmãos? Para ver alguma questão aqui específica sobre o dízimo. Os irmãos podem olhar para isso em casa, nesse mesmo capítulo que eu fiz menção, e depois poderão ver isso, obviamente, no final do capítulo, onde Deus vai dizer o seguinte. Se, no caso, viver distante, havia duas questões. Deus já sabia, obviamente, que na igreja temos que ter mais posse e menos posse. Okay? Se viver distante, porém, e não puderes levar a 10ª parte toda a tua produção, tu terias de vender e ir lá até o local específico para oferecer os dízimos, porque no final do dia tinha um local específico e era, por assim dizer, no templo, não se oferecia em qualquer outro lugar. Então, chegando naquele lugar, ele tinha que comprar novamente os produtos e, não menos importante, os animais. Para quê? Para oferecer. Isto deveria chamar alguma atenção. Aqui alguma coisa específica, mas não é assunto que nos traz. Portanto, não vamos entrar em minúcia, pois queremos apenas fazer uma introdução para entrar na nossa questão. Isso quando distante, obviamente. Mas havia aquela questão dos mais pobres. Então, eles não precisavam necessariamente ter que chegar ao templo, porque eles não tinham essas condições. Então, o que eles deveriam fazer? A 10ª parte da sua renda, eles então partilhavam com os mais necessitados dentro das suas portas. Em outras palavras, nas suas cidades. Okay? Esse é o termo que você vai encontrar na tua tradição, dentro das suas portas. Mas a tradução literal é dentro das suas cidades. Muito bom. Agora, quando eu levanto esse argumento, irmão, meu argumento de introdução, e já vamos começar agora a explorar sobre a riqueza da generosidade cristã, é para dizer o seguinte. Deus é específico. Desde o início, não deixou de parte a responsabilidade do crente com relação à contribuição. Não é verdade, irmãos, que porque nós somos, por assim dizer, muito rápido em refutar o evangelho da prosperidade, que é maldito, e todos nós, no mesmo tom e no mesmo momento, assumimos o amém, concordamos e amém. Não é verdade que isso nos daria legitimidade para nos posicionarmos como insensíveis quando a gente fala sobre a generosidade da fé cristã. Não é verdade, irmãos. Se isso é assim contigo, você precisa se arrepender, porque isso é uma prescrição bíblica, ou por assim dizer, é um mandamento bíblico. Então, se Deus é específico num povo sem cultura, 400 anos de escravidão, sem cultura, povo bruto, sabe o que é um povo sem cultura? É a pior coisa que pode acontecer num povo. Veja nós em Angola. Quando eu falo de cultura, é um povo que conhece a si mesmo. Não estou levantando um argumento africanista, que obviamente é tosco. Mas é um povo que conhece seus valores, que valoriza aquilo que são, vamos assim dizer, os seus pais, os seus mais velhos. Respeitam os seus mais velhos. Mas, para começar, para início de conversa, nem sequer os nossos mais velhos, via de regra, acabam se respeitando. Então, nós estamos hoje numa geração, uma cultura, ou um povo como que sem cultura. Certamente nós temos mais velhos que são exceção. Diante disso, você tem um Deus que, embora, tal como dizia, diante de um povo sem cultura, ele estabelece esse elemento como necessário e indispensável. Nós não somos exceção com relação a esse aspecto. O Novo Testamento não ignorou essa questão. Obviamente que há uma abrogação do dízimo, isso fica claro. Mas atenção, irmão, quando eu falo de uma abrogação do dízimo, não há, eu sei que há muita discussão em torno disso, há como que uma espécie de tornar como pecado o ato de alguém deliberar dar 10ª parte do seu salário à igreja. Eu penso que eu vou abrir um parênteses rapidinho aos irmãos. No período patriarcal, você não tem um mandamento sobre dízimo, você não tem uma ordem que Abraão e Jacó deviam dar, porém, dado o seu momento de alegria, eles entenderam que deveriam agradecer a Deus ou agradar a Deus com a 10ª parte das suas rendas. Isso é uma liberdade, dentro da liberdade destes pais que nós temos. Porém, no período mosaico, você já tem como uma lei. É uma obrigação. Você não pode fugir dela. Malaquias 3:10 deixa bem claro. Você cumpre
ou você cumpre. Não sendo assim, você terá consequência. E é por isso que o Malaquias vai terminar por escrever: essas são as leis que Deus entregou a Moisés, ao seu povo, por meio de Moisés. Então, no Novo Testamento, estamos a falar praticamente em Hebreus 7. Podemos rapidamente dar uma olhada para Hebreus 7. Vamos abreviar do versículo 9 ao 15. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Arão, porque aquele ainda não tinha sido gerado no seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão, ou seja, segundo a linhagem de Arão, levítica. Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, obviamente. Pois é evidente que Nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote. Irmão, há aqui uma clara abrogação do dízimo. Isso é uma das razões porque você tem dois momentos específicos no Novo Testamento que fala sobre o dízimo, onde Cristo, o primeiro momento é Cristo abordar sobre essa questão, e não, ele não está estabelecendo, está a repreender a hipocrisia desse povo, do seu povo, com relação aos dízimos ou às ofertas dos dízimos e das hortelãs. E, nesse momento, você tem uma instrução clara de que é uma abrogação. Tendo havido mudança de sacerdote, há também uma consequência lógica: mudança de lei. E nós não estamos debaixo da lei mosaica. Portanto, não é uma obrigação nossa dar dízimo. Ao menos que no teu coração você decida que mensalmente eu estaria a dar 10% da minha renda. Mas não é uma obrigação. Algumas pessoas levantam o argumento dizendo que se tiveres a fazer isso, você nega o sacrifício de Cristo. Isso é falatório. Não pode ser verdade. A menos que nos apresente boas razões para crer nisso. Porém, o que nós queremos aqui não é uma obrigação. A obrigação é agora onde nós vamos entrar. Nós somos chamados a participar ativamente da obra com tudo que somos e com tudo que temos. Alguma coisa ficar de fora? Não. Então, veja bem, meus irmãos, eu então vos vou levar para a 2 de Coríntios 8. Leremos inicialmente o versículo 1 a 4, que vai dizer o seguinte: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova e tribulação manifestaram a abundância da alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. 4. Pedindo-nos, com muito rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. Eu fico pasmo como nós somos alérgicos à contribuição. Como? Irmãos, permita que eu vos diga. Eu não perguntei sobre o estado da vossa igreja nem no Celder. Eu não tive essa conversa com o Celder. Irmãos, eu conheço o mínimo do contexto reformado angolano. Essa crítica é de um irmão que vos ama. Essa crítica não é do vosso oponente. Essa crítica é de um irmão que vive a realidade sob o contexto da reforma em Angola. Eu sei bem que esse é o defeito da maior parte das igrejas locais, para não falar de todas. E deixa que eu lhe diga. Eu acho que é de todas. E então, se nós entendemos ser isso um problema, precisamos bater nessa tecla até percebemos que começamos a acordar, despertar do sono. Não é possível, irmão, que nós negligenciamos essa graça. Veja o que é que Paulo está a dizer. Pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência desses santos. Ou seja, em outras palavras, dito de outra forma, eles insistiam a Paulo: Paulo, nós queremos contribuir a favor desses santos. Por favor, deixa-nos contribuir. É como se Paulo estivesse a dizer assim: mas espera, eu estou a ver a vossa necessidade, vocês têm... Não, mas Paulo, deixa-nos contribuir. Ok, vamos andar devagarinho, sem ter pressa de correr. Você tem 3 aspectos aqui importantes.
No versículo 1, Paulo vai dizer então que também, irmãos, fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, Filipenses, Tessalônica, Bereia. E isso fica claro quando você lê a carta de Filipenses. Essa foi a igreja que suportou Paulo quando preso em Roma. Pelo menos uma das. Tessalônica, elogiada pelo amor abnegado entre os irmãos. Os irmãos ajudavam-se, doavam. O que pressupõe dizer que a ajuda não era nas entrelinhas. Eles faziam tal como em Atos 4, em que havia diáconos. Os irmãos traziam os diáconos serviam à mesa. E a Macedônia era uma das províncias da Roma Antiga. E essa igreja de Tessalônica, ela era exemplar nesse aspecto. E ela tinha boa fama sobre o amor abnegado. Paulo muitos louva por isso. É das poucas igrejas da igreja que Paulo pouco repreendeu. A repreensão que ele faz nas duas cartas foi de que alguns dentro da igreja estavam se aproveitar da bondade de outros irmãos ao ponto de que não queriam trabalhar. Você vê? Então essa igreja não tinha problema de generosidade. Essa igreja tinha um problema do outro extremo. Alguns irmãos começaram a aproveitar-se dessa graça, que é uma coisa que Paulo repreendeu. Agora, Bereia, não temos muitos dados, mas não nos admira. Esses irmãos eram mesmo bereanos. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Eles analisavam com rigor se o que você diz é de fato assim nas Escrituras. Então, não penso que precisávamos duvidar dessa descrição de Paulo. Então, veja bem, meus irmãos. Você tem aqui 3 aspectos importantes. Versículo 2. Porque no meio de muita prova e tribulação, manifestaram a abundância da alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. No meio de muita prova e tribulação, eles não manifestaram o comportamento da semente que caiu sobre o espinho ou sobre as pedras. Profunda. Veja bem, no meio de prova e tribulação, o que Paulo vai trazer como segundo elemento, profunda pobreza. É como se Paulo tivesse a olhar para eles, mas espera, eu acho que eu preciso ir ter com outras igrejas para vos suportar. Vocês não têm que suportar mais as igrejas de Israel ou outras igrejas. Eles dizem, Paulo, permita-nos participar dessa graça. Não nos priva de participar dessa graça. As muitas tribulações, que uma delas era a profunda pobreza, sabe do que redundou? Riqueza de sua generosidade. Essa é a interpretação do versículo 9. De Cristo fez pobre para que fôssemos ricos. Já vamos lá chegar. Não é nosso assunto, mas vamos dar uma deixa muito rapidinho. Riqueza de sua generosidade. Então fico tipo, mas qual é o nosso problema? O que se passa conosco? Veja bem, Calvino, quando comenta essa questão, ele diz então que a liberdade deles não procedia da abundância, mas de um coração alegre e voluntário. Ou seja, a liberdade de dar não é porque eles tinham muito. Não é verdade, irmãos, que o dar pressupõe ter muito. Nós já vamos chegar lá. Em casos práticos, estaremos a trabalhar aqui nas Escrituras. Mas de um coração alegre e voluntário. Sabe quando você entende a doutrina corretamente? A tua mente é conduzida por essa doutrina. Não é só quando você conhece a doutrina, é quando você concebe ela. A tua mente é conduzida pela doutrina. É inevitável. Então, irmãos, esse texto, em primeira instância, antes que a gente continue, deixa claro, para começar, que não há pobre suficiente que não possa contribuir financeiramente na obra do Senhor para o avanço do reino. Dentre nós não há. Então, isso é importante deixarmos claro. E já vamos estabelecer com que padrão a Bíblia firma esse pensamento. Quando vocês olham para Marcos capítulo 12, Jesus dá ao seu sermão ensino. Em um dado momento ele olha para
para o templo. No lado do tesouro, onde as pessoas depositavam as suas ofertas, havia lá muitos ricos a contribuírem. E contribuíram, de fato. O que sobejava era muito. Ou seja, o que sobrava desses ricos, para eu, Josimar, me sustentava provavelmente 2 anos. Então, quando eu olho para aquilo, eu falo, eles contribuem. Mas então Jesus diz que, ou seja, Lucas, ao narrar, vai dizer que aproximou-se então, Lucas e Marcos, obviamente, Lucas no capítulo 8, aproximou-se então uma viúva e contribuiu, por sinal, tudo que tinha. Mas esse tudo que tinha era insignificante para as contribuições que ali tinham. Deus diz que ela deu mais do que todos. Agora, nós sabemos que desse texto tem feito muitas distorções para dizer que você tem que dar tudo que você tem, assim Deus vai te abençoar. Ainda bem que nosso pensamento longe de nós esteja aí. E ainda bem que nós sequer alguma vez ensinamos tal coisa. Mas entenderam, irmãos? Com isso nós aprendemos alguma coisa. Não é sobre o ter muito ou pouco, mas é sobre ser participante. Essa viúva, com o seu pouco, não deixou de participar na obra para o avanço do reino. Você talvez diria, mas aquilo seria de fato um avanço do reino, sendo que já estava reprovado? É uma analogia, você pode aplicar isso para ti agora. Então, irmãos, isso é uma graça da qual Deus estabeleceu para o avanço do reino. Deus estabeleceu meios de graça para o avanço do reino. E essa não deixa de ser uma delas. Contribuir para a obra. E o fato de que pouco falamos sobre ele, ou muitas das vezes quando falamos, acabamos na insensível. É como que se estivéssemos a tocar num desconforto. Isso diz muito sobre nós. E nós precisamos, de fato, nos arrepender. Isso não é, por assim dizer, uma vantagem. Isso é uma desvantagem. Isso é uma desvantagem. Não foi diferente com o Senhor Jesus Cristo. João, na sua narrativa, mostra claramente que os crentes serviam Jesus depositando as suas contribuições naquilo que era a bolsa que Judas fazia-se transportar. O tesoureiro, infiel. Porém, você tinha lá essas irmãs que serviam-nos com os seus bens e, não menos importante, os irmãos também. Então, essa prática, irmãos, é tão do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Apenas muda a roupagem, mantém o princípio. Contribuir na obra para o avanço do reino. Ok. Então veja bem, meu irmão. Qual é então o padrão dessa contribuição? 1 Coríntios 16, versículo 1 e 2 Coríntios 9, 7. Mas vamos para 2 Coríntios 9, 7. Penso ser mais contundente. Perdão, 2 Coríntios 9, 7. Sei que está correto. Penso ser mais contundente. Diz o seguinte. Paulo, ao discorrer, ele sai do capítulo onde nós estamos aqui a abordar no momento. Quando ele chega até o capítulo 9, ele está tratando da mesma questão. Ele não mudou de assunto. Não aqui uma coletânea de verdade. Aqui uma única verdade que ele está a abordar, que é a questão da contribuição. No versículo 7 ele vai dizer o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. 1 Coríntios 16, no versículo 1 a 2, quando vai falar sobre preparar as contribuições, no versículo 2 ele vai dizer o seguinte: cada um contribua segundo a sua prosperidade. Irmãos, permitam que eu vos diga. Aqui ninguém está isento. E do jeito que eu costumo dizer à igreja, e ninguém deveria ter vergonha de contribuir segundo a sua prosperidade ou a sua possibilidade. A vergonha é não contribuir segundo a sua possibilidade. Se a tua possibilidade chega a 100 kwanzas ou 200 kwanzas, você deve se meter no lugar dessa viúva. Contribua, porque a tua consciência está presa na honra do teu Senhor para o avanço da sua obra.
e não no fato de que supostamente a tua contribuição é, ao teu ver, insignificante para aquilo que é a obra. Não é insignificante. Olha para o que Jesus fala sobre a viúva, que contribuiu menos do que todos, que a sua contribuição parecia insignificante do ponto de vista material. Porém, Jesus deu a maior relevância a essa contribuição, porque dentro das possibilidades dela, embora na sua profunda pobreza, a sua pobreza redundou em generosidade. Em riqueza, numa riqueza que é chamada de generosidade. Então, meus irmãos, o padrão que as Escrituras estabelecem é que, no final do dia, ninguém fica de fora. Todos somos chamados a contribuir. Isso é um ensino bíblico. Isso não é um ensino herético. Isso é uma verdade bíblica que todos temos a responsabilidade de levar como uma responsabilidade particular, antes de ser como igreja. É minha responsabilidade, eu, Josimar, contribuir para a obra. Agora, quando eu falo de obra, obviamente é um termo genérico, é porque eu sei que a igreja tem muitas necessidades. Não só isso, tem contas, inclusive. Então, irmãos, é estranho, mas é extremamente estranho, que nós vemos toda uma vida trabalhando doutrina, refutando nem diria nossos oponentes, mas refutando os inimigos da fé, se opondo radicalmente contra aqueles que fazem mal falar o nome do Senhor, com toda a engenhosidade e portanto, afinco, zelo, com os olhos nos textos, para extrair a ideia do autor. É incrível como nós, em coisas, conseguimos encontrar coisas tão pequenas nas Escrituras. E a gente vai, batemos a fundo e persistimos, e depois encontramos, de fato, coisas que difícil, ou seja, é como que elas se... Como é que eu diria? Nós vamos a fundo. Nós vamos até o pano do fundo. Ou como dizia alguém, você sabe, o arminiano é como um pescador que lança seu anzol e ele fica sobre a maré e ele pesca, esperando que, mas lá abaixo vem algum resultado. O calvinista mergulha, vai às profundezas do mar, explora o mar. Parece que nós estamos a fazer isso, mas sabe o que é curioso? É que nós vamos lá, exploramos o mar, exploramos. Só que nós queremos entender, perceba aqui essa analogia, nós queremos entender quais são as criaturas e assim, descobrir e sondar as criaturas que não se podem enxergar por cima da superfície. Só que, portanto, o peixe que nós devemos pescar, que está bem aos olhos nossos, nós olhamos e menosprezamos, ou então simplesmente passamos os olhos, é como se não existisse. Essa é uma das doutrinas que parece que a gente olha dessa forma. Irmãos, isso é uma responsabilidade da igreja. Deixa eu dizer dessa forma. Imagina que eu estivesse a falar contigo. Essa é uma responsabilidade tua antes de qualquer irmão. Deves olhar para ti e te questionar até onde me encontro com relação à minha contribuição, os dotes à igreja. Em que termo me encontro? Então, não há quem não possa participar. No final do dia, não há um padrão da qual alguns são excluídos, outros são incluídos. O padrão não pesa sobre ninguém. Veja, irmãos, deixa eu dar um exemplo concreto. Todas as vezes que se fala de contribuição, quer seja na igreja ou fora dela, eu não tenho peso na minha consciência. E não é porque eu tenho dinheiro, entenda, irmão? Porque na minha consciência eu vou contribuir aquilo que eu tenho, aquilo que eu posso. É isso que a Bíblia me manda. Se o que eu tenho, vamos supor, chegar a 3 e a conversa que se tem é 10, eu não ficarei entristecido. Porque eu sei que é justamente assim, a minha consciência diante de Deus está livre. Então não me peso do tipo que quando chegar lá tenho que contribuir. É segundo as minhas possibilidades. E obviamente agora eu não vou usar de ironia. Segundo as minhas possibilidades, bom, eu só posso 1, quando eu posso 3. Aqui a minha consciência diante do Senhor. Não é sobre... Veja bem, veja o caso de Safira e Anania.
Qual é o argumento de Pedro? Não é sobre enganar os homens, é sobre tentar enganar a Deus. A minha consciência está presa no que o Senhor julga, ou seja, a maneira como o Senhor me vai julgar. Em primeira instância, na maneira como a igreja me vai julgar. E esse pensamento, irmão, vai te livrar de se preocupar de tantas coisas, inclusive de pensar que se calhar na igreja alguém lhe olhará mal porque a tua contribuição é de 1 ou de 2, quando outros estão a contribuir 5, 3. Então, se é dentro das tuas possibilidades, tua consciência está limpa, está livre. Você cumpriu com um dever de crente, participando da generosidade dos crentes. E quem, obviamente, dentro das suas possibilidades, chegar nos 10, nos 11, 12 de contribuição, obviamente, não estaria a se vangloriar. Ele sabe que é dentro das suas possibilidades. Ele não estaria a entender que contribuiu mais do que os outros. Ele estaria a entender que contribuiu dentro das suas possibilidades. É uma falsa ideia quando nós contribuímos 12 e olhamos para quem contribuiu 2 e achamos que contribuímos mais do que essa pessoa. É uma falsa ideia. Do mesmo jeito que Paulo fala, por exemplo, que lá no deserto, com relação ao pão, Jesus fala cá dos céus, maná. Paulo diz assim, ninguém recebeu mais do que os outros, ou seja, nenhuma família recebeu mais do que a outra. A que tinha 3 membros recebeu 3 pães, a que tinha 7 recebeu 7. Assim, ninguém recebeu mais do que as outras. Na verdade, ele levanta esse argumento nesses 2 capítulos, para mostrar que assim ninguém contribui mais do que os outros. Então, o que deu mais não deveria sentir-se mais privilegiado ou melhor do que o outro, o que deu menos não deveria sentir-se inferior do que o outro, porque, obviamente, cada um contribua segundo as suas possibilidades.